especial agora por você que chegou aqui precisando da cura, você que chegou enfermo nessa manhã. E o poder do Espírito Santo vai tocar agora nos doentes, nos enfermos. Você que nessa noite passada não dormiu, alguma coisa tomou você, uma dor, você virou a noite toda de um lado para o outro, o sono não vinha, e a dor tomava você de uma forma lacinante. O poder de Deus vai tomar o seu corpo agora. Aos olhos humanos, naturais, você nem teria vindo para a igreja, você teria ficado em casa ou você teria ido para o hospital, mas você veio. O poder de Deus vai tocar em você agora. Toca, Espírito Santo, e cura todos os enfermos e os doentes. Eu peço que nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor faça, meu Deus, as mesmas maravilhas que o Senhor fez no tempo dos apóstolos. Senhor, abra os olhos dos cegos. Eu repreendo os tumores, os nódulos, os caroços. Desapareça todo mal agora. E aonde houver um demônio, um espírito maligno, um espírito de enfermidade, eu ordeno a esse espírito maligno: saia dessa pessoa agora. Saia, demônio, em nome de Jesus. Saia com a tua dor. Atenção, pastores, atenção, obreiros, em nome de Jesus. Aonde houver um espírito maligno que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, que recebeu um feitiço, que recebeu algo para entrar nessa pessoa, entrar no corpo dela. Essa pessoa recebeu um presente, era uma comida, e ela comeu achando que era um gesto de amizade, e desde então ela sente que tem uma coisa embolada dentro do estômago dela. É uma tosse que não cessa, o tempo todo parece que ela está engasgada. Feitiço que fizeram contra esta pessoa. Os olhos do meu Deus já te viram aí. Saia agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eu te repreendo, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, e eu te ordeno: saia agora. A igreja coloque a mão direita sobre o alto da cabeça e diga assim com fé, diga: todo mal no meu corpo, em nome de Jesus, do alto da cabeça a planta dos pés, tire as mãos agora, joga lá para fora, lá para a rua, diga: sai. Com mais fé, diga: com mais fé, diga: sai, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos e diga: eu creio na cura. Diga: eu recebo o milagre, para a glória de Deus. E vamos aplaudir ao Senhor, pessoal. Glória a Deus. Irmãos, olha para o pastor. Quem aqui, pastor, depois dessa oração eu estou bem, deixa eu ver, faz assim. E quem não estava, pastor, estava muito mal, estava com a dor, saiu agora nessa oração, levanta a mão, faz assim. Olha lá, tem gente balançando a mão. Vai lá para mim, por favor. Bom dia, irmã. Bom dia. Como é que a senhora estava quando chegou? Eu saí de casa ruim, não estava nem com vontade de vir para a igreja. Meu corpo pesado, aquela moleza assim... E eu vi aquela voz no meu ouvido: não vai, não vai. E outra... A voz ficava no ouvido: não vai. Ficava: não vai, e faltava: pode ir, pode ir. Aí eu orei, pedi para Deus me dar força. Mas eu cheguei aqui sem força mesmo. Aí eu pedi oração para o pastor, aquele barbudão. Uhum. E agora, depois da oração, passou tudo. Saiu a oração, pastor Barbudão. Saiu. Pedi oração. Saiu agora, irmã? Tá bem? Saiu, estou bem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Rapidinho, mas o que pastor, foi? Se fosse que eu como foi o Espírito Santo aqui. O que a senhora estava sentindo? Eu estava sentindo cansaço e uma tremendão nas pernas. Saiu agora? Saiu, pastor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus abençoou. Fala, servo de Deus, o que foi? Preocupação que eu estava Saiu agora, irmã. Saiu agora. Amém. Em nome de Jesus, pessoal. Amém. Pessoal, levanta as mãos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu poder. Diga: eu recebo a bênção de Deus na minha vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode sentar, pessoal. Glória a Deus. Amém. E para você que
está conosco agora, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Essa aqui é a sede da Igreja da Graça de Deus de São José dos Campos. Nós estamos situados na Praça Padre João 200, bem no centro da cidade, amém? As nossas reuniões acontecem todos os dias, a igreja abre todos os dias, de domingo a domingo, segunda a segunda, tá bom? Durante a semana, nós sempre estamos aqui às 8 horas, ao meio-dia, às 3 e às 7h30 da noite. Agora, o dia mais importante da semana é o domingo. Domingo nós dizemos que é o dia do Senhor, o dia dos filhos de Deus. E as reuniões acontecem às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. Deixa eu repetir, 7, 10, 15 e 18 horas, aqui na Praça Padre João 200, no Marco Zero da cidade, em frente ao Terminal Rodoviário Central, tá bom? Vem estar conosco, certamente Deus há de abençoar a sua vida, glória a Deus. E o pessoal da igreja está na fé, né, pessoal? Nós estávamos na oração, inclusive, hoje eu entrei aqui fazendo uma oração pelos enfermos, e eu creio que vai ter muita gente contando testemunho, e essa oração também depois, essa oração que eu fiz agora no começo do culto, eles vão colocar também depois na gravação, e vai ter gente em casa que vai receber essa oração e vai contar o testemunho e vai ser curada. Vamos crer em nome de Jesus. Agora, pessoal, na palavra, o pessoal aqui da igreja sabe, nós estamos num propósito muito forte já há 2 semanas, hoje na verdade é a 3ª. Quando eu comecei esse propósito, eu falei com a igreja que faltavam 52 dias para terminar o ano, amém? E o número 52 na Bíblia, ele é um número que ele tem um significado importante. Por quê? Porque 52 dias foi o tempo que o servo de Deus Neemias levou para reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia fala lá no livro de Neemias, no capítulo 1, que Neemias ele era um homem importante lá na Babilônia. Houve o exílio na Babilônia, quando o povo de Deus foi levado, né? Eles estavam em Judá, mas por desobediência a Deus, mesmo com todos os alertas que Deus deu através dos servos deles, os profetas, o povo não obedeceu a Deus, não se arrependeu, então veio um período de punição, um período de castigo, que foi o exílio na Babilônia. Esse exílio durou 70 anos. Depois, conforme Deus mesmo havia falado, o profeta havia dito, o rei Ciro decretou que os exilados poderiam voltar para Judá, e voltaram, amém? Só que alguns ficaram na Babilônia. Algumas pessoas, depois de 70 anos, mesmo sendo judeus, né, já tinham cargos importantes, algumas pessoas enriqueceram, e entre esses nossos irmãos que tinham cargo de confiança estava Neemias. Só que Neemias, pessoal, um dia foi tomado de uma tristeza muito grande, porque um dos irmãos dele voltou de uma viagem a Judá, dizendo para ele que o povo que estava lá no país, a maioria estava vivendo numa miséria muito grande, e o pior de tudo é que os muros da cidade estavam destruídos, estavam quebrados, ou seja, era um povo pobre vivendo de maneira desprotegida. A qualquer momento podia haver um ataque inimigo e aquele povo sofreria perda. Quando Neemias ouviu aquilo, a Bíblia diz que ele chorou por um tempo, orou a Deus, jejuou, buscou o Senhor, amém? E um dia ele estava diante do rei, o rei viu ele com uma expressão diferente e disse: Neemias, por que você está triste? Você não está doente? E ele fala para o rei que a tristeza dele era motivada pela situação que o povo estava vivendo lá em Judá, na pobreza. Ele fala: como é que eu poderia estar feliz se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está arruinada, destruída, o meu povo desprotegido, a cidade não tem proteção, não tem muros. E para resumir a história, irmão, o rei deu a ele a permissão para que ele voltasse a Judá e reconstruísse os muros de Jerusalém e colocasse a cidade em ordem, amém? E ele foi. E nós já vimos aqui, pessoal, que quando ele foi com muita sabedoria de Deus. Neemias, irmão, ele é um dos homens mais sábios da Bíblia, amém? Ele não chega com arrogância, com orgulho, ele chega com humildade, amém? Sondando a cidade, descobrindo qual era o problema, não chegou falando com ninguém. Eu já falei para você aqui que tem muita gente que perde a bênção porque fala demais. E às vezes, irmão, quando você fala com pessoas que não têm a fé que você tem, que não ouviram Deus do jeito que você ouviu. Aí quando você começa a dizer: não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquela pessoa fala para você assim: ah, não tem nada a ver isso aí que você está falando, isso aí é coisa da tua cabeça, não foi Deus que falou com você coisa nenhuma, e você acaba desistindo daquilo que ia ser o maior milagre da tua vida.
Pessoal, foi assim que aconteceu com Neemias. Ele chegou quietinho. Depois, quando ele revelou o plano dele, ele reuniu os líderes de Judá, de Jerusalém, e revelou o plano. Todo mundo entrou com ele na fé. E eles começaram a fazer um trabalho, irmão. Era um trabalho grande, difícil. Haviam inimigos declarados. Alguns estrangeiros que moravam ali vizinhos, irmão, mas odiaram a ideia de que Neemias quisesse o bem dos judeus, quisesse reconstruir a cidade. Alguns se opuseram de todas as maneiras que puderam, amém? A Bíblia chega a citar o nome de alguns deles. Mas Neemias fez o quê, pessoal? Apesar desses que provocavam, que zombavam, amém? Que ameaçavam, eu falei para vocês na semana passada que Neemias respondeu sempre de duas maneiras: orando e trabalhando, amém? Eu estou resumindo muito o que a gente viu no capítulo 1, no 2, no 3 e no 4. Não ia dar tempo de falar tudo com detalhe. Mas só para você lembrar, irmão, quando o inimigo estiver falando de você, quando Satanás estiver desprezando você, escarnecendo ou ameaçando você, faça a mesma coisa que Neemias fez. Em primeiro lugar, ore, fale com Deus, amém? A oração é a arma mais poderosa que nós temos, irmão. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga, a minha oração pode muito. Amém? Neemias orava e trabalhava. Amém? Enquanto estiverem falando de você, meu irmão, continua orando e trabalhando. Vai trabalhando. Diga glória a Deus. Chegou um momento que os inimigos começaram a temer. A princípio eles achavam que Neemias não ia nem conseguir começar. Mas quando eles viram, o muro já estava na metade, amém? O que estava no chão começou a aparecer. Eu não sei, eu lembro que uma vez eu fiz a pesquisa, depois eu trago para você o dado, da altura que era o muro da cidade, mas o muro já estava na metade. Ainda não estava pronto, não tinha portas, mas os inimigos começaram a ver que aquilo era uma realidade, que a obra ia sair do lugar, que a obra ia terminar se eles não fizessem nada. Então eles começaram a se unir e a propor um ataque contra Jerusalém. Quando Neemias soube disso, a gente viu no capítulo 4, que então ele se preparou. A Bíblia diz que ele colocou metade dos homens, olha que palavra forte, metade dos homens trabalhando e metade dos homens vigiando. Amém? Então olha para o pastor, todos os homens de Jerusalém estavam na obra. Alguns estavam edificando, ou seja, construindo, e outros estavam com espada na mão o tempo todo vigiando, vendo se o inimigo vinha atacar. Deixa eu ensinar uma coisa importante para você, irmão. Isso está no capítulo 4, no versículo 17. Só vou fazer rapidinho a leitura de novo aqui. Ó. É Neemias 4,17, que foi mensagem da semana passada, mas só para você não perder essa revelação aqui. 4,17 diz assim: e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Gente, olha só, ao mesmo tempo que aqueles homens trabalhavam, eles tinham uma arma. Diga glória a Deus. O crente, ele tem que estar preparado para edificar, mas ele tem que estar preparado para lutar também. Amém, meus irmãos? Por que eu estou falando isso para você? Porque tem pessoas que acham que a obra de Deus é só edificar, e tem outros que acham que a obra de Deus é só lutar. Não, a obra de Deus, ela é edificar, mas ela é lutar também. Amém? Não adianta eu fazer, pessoal, a igreja virar só uma escola. Existem ministérios, pastores que acham que é isso, que a igreja é apenas um lugar de ensinamento, onde você vem só para aprender a Bíblia. Então você senta e eles ensinam a Bíblia. Pessoal, a igreja também é uma escola. Ela também é um lugar de edificação, onde você vem aprender. Diga glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, a obra de Deus também é batalha. É você pegar a pessoa que está oprimida pelo diabo e libertar ela com o poder de Deus. Diga amém. Mas também não é só isso. Amém?
não é só orar pelo doente, não é só expulsar demônio, nós temos que fazer isso, mas ao mesmo tempo que nós temos a espada para libertar o oprimido, para curar o enfermo, nós temos a palavra de Deus para edificar, para construir, para levantar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o crente tem que estar preparado para as duas coisas. A igreja tem que trabalhar nesses dois ministérios. Nós temos que ser soldados que atacam o inimigo, libertam o oprimido, curam o enfermo, diga glória a Deus. E aí, quando essa pessoa vem, nós temos que ser os edificadores, que vão assentando tijolinho, que vão ensinando a pessoa a doutrina do batismo, a doutrina dos apóstolos. Nós vamos ensinando eles a obedecer e andar com Deus. Aí a obra de Deus fica completa. Amém? E tem uma coisa, olha para o pastor. Enquanto um está edificando, o outro está lutando. Diga glória a Deus. Quem edifica não pode desprezar quem tá na batalha. Amém? E quem está na batalha não pode desprezar quem edifica. Como assim, pastor? Isso aqui que eu vou falar é muito sério. Às vezes uma pessoa está num trabalho e ela vê a outra que está numa outra missão e ela julga que o trabalho dela é menos importante. Um está lá, irmão, ensinando, e vê o outro que está lá na obra da libertação e fala assim, não, isso aí que essa pessoa está fazendo é desnecessário. Na obra de Deus nada é desnecessário. Tem um texto na palavra, irmão, que eu acho maravilhoso. A Bíblia fala lá em Êxodo 17, olha que coisa tremenda. O povo de Israel tinha cometido um pecado. Eles ainda estavam na peregrinação do deserto, indo para a terra prometida. E eles murmuraram contra Deus porque não tinha água, murmuraram. Quando você peca, irmão, a misericórdia de Deus é grande. Deus foi tão bom que eles murmuraram e Deus deu água, o povo bebeu. Amém? Moisés foi lá, feriu a rocha, saiu água, o povo bebeu. Só que a porta ficou aberta para que viesse um inimigo atacá-los. Esse inimigo eram os amalequitas. Irmão, eu vou falar de uma forma bem simples para você entender. Os amalequitas eram um povo mau, um povo bandido que vivia ali naquela região, pessoal. E vieram atacar na maldade. Amém? E Israel nunca tinha entrado numa guerra como povo, como nação. Seria a primeira luta deles. Amém? Aqueles homens haviam passado gerações sendo escravos. Eles ficaram lá no Egito trabalhando. Eles sabiam trabalhar, construir pirâmide, sei lá o que eles construíram lá. Amém? A Bíblia fala que eles ficavam fazendo tijolo e construindo. Então eles eram construtores, mas eles não eram soldados, guerreiros, nunca tinham entrado numa batalha. Então Moisés percebeu que eles precisavam de uma ajuda especial. E olha que interessante, Moisés, ele era um guerreiro. Ele era um homem preparado. Como ele foi criado como um príncipe no Egito, ele deve ter sido treinado nas melhores artes marciais do tempo. Ele podia chegar para aqueles homens e falar assim, olha, como eu sou um soldado experiente, eu vou na frente. Eu vou pegar uma espada na mão e vou lutar, e vocês ficam olhando do jeito que eu luto e vocês lutam igual. Não, sabe o que Moisés fez? Moisés disse para o povo assim, amanhã, quando vocês entrarem na batalha, Josué vai na frente de vocês, e eu vou subir no monte. Vou eu, o Ur e o Arão. E eu vou estar lá no monte orando por vocês. Irmão, pensa comigo. Aquele povo já era um povo meio murmurador. Falava o tempo todo. Falava ou não falava? Deve ter gente que deve ter falado, bonito ele, né? A gente vai estar lá embaixo com a espada na mão, arriscando o pescoço na batalha, e ele vai estar lá no monte orando. Que bonito, né, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Só que tem uma coisa. Olha para o pastor. No outro dia, quando Moisés estava no monte, a vitória deles lá embaixo dependia disso aqui, ó. De Moisés estar com o quê? Com as mãos erguidas. Amém? Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia a batalha. Só que Moisés não era humano. Chegava uma hora que o braço começava a pesar. Quando a mão de Moisés começava a descer, o braço pesava, aí os amalequitas começavam a ganhar força e começavam a prevalecer na batalha. Amém? Chegou uma hora que os homens lá embaixo devem ter olhado, devem ter falado, Moisés, não abaixa a mão não. Eles entenderam que eles estavam lutando. Quem estava com a espada na mão lá enfrentando o inimigo cara a cara, era Josué, eram os homens ali de batalha. Diga amém.
mas a vitória deles ali dependia de alguém que estava no monte com as mãos erguidas. Irmão, talvez você não saiba a importância que há em alguém que está lá de joelho, em oração, em intercessão. Amém? Me perdoa o que eu vou falar. Alguém pode pensar assim, a vida dos pastores, dos obreiros é muito fácil. Lá na igreja, difícil sou eu que estou aqui. Irmão, você só está vencendo lá onde você está porque às vezes tem alguém aqui de mãos erguidas orando por você. Amém? Amém, pessoal? Nunca despreze alguém que parece que está num ministério mais fácil. Não existe isso, irmão. Todo ministério existe luta. O intercessor tem hora, irmão, que dá vontade dele desistir. É luta. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus, que Moisés tinha 2 amigos para ajudar a segurar o braço dele. Amém? Mas olha para o pastor, até o braço deles que seguravam Moisés, até eles ficavam cansados também, irmão. Não tem ninguém na obra que não canse. É por isso que a Bíblia diz, Gálatas 6:9, não cansemos de fazer o bem. Irmão, quem abre o culto às vezes cansa, quem prega às vezes cansa. Amém? Quem evangeliza às vezes cansa, quem limpa a igreja às vezes cansa. Por quê? Porque tem hora que o diabo começa com a tentação, você está fazendo isso aí, você não tem valor. Ninguém vê você é descartável. Se você falar que não sai, o pastor põe outro no teu lugar. Começa esse tipo de coisa, irmão, e os braços começam o quê? A cansar. Todo mundo precisa de alguém, irmão, para ajudar o braço dele a continuar. Agora, sabe o que é bonito? Quando Moisés começou a cansar, a Bíblia diz que colocaram uma pedra debaixo dele e ele sentou. Quando você estiver achando que você não vai aguentar, irmão, só descansa na pedra. A pedra é Jesus, a pedra é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, quando Moisés sentou, ele ficou, imagina, olha para o pastor, ele sentado assim, ficou fácil para os outros 2 segurar a mão dele aqui, não ficou difícil para ninguém. Talvez você está fazendo o trabalho de todo mundo na sua casa ser difícil, irmão. Você, esposa, está dificultando a vida do teu marido, dos seus filhos. Você, marido, sabe o que você faz? Começa a descansar em Deus na palavra, que você vai facilitar a vida de todo mundo. Todo mundo vai vencer a guerra, vai vencer a batalha. Diga a glória a Deus. Bom, irmão, nem era a mensagem de hoje, porque hoje eu vou entrar com vocês no capítulo 5. Mas o que eu quero que você entenda, olha para mim, irmão, a batalha foi grande, a luta foi grande. Amém? Foi terrível. Mas eles venceram, louvado seja Deus. Lá, voltando lá para o Neemias, irmãos, a obra já estava começando a aparecer, os inimigos vieram afrontar, e o que foi que Neemias fez? Colocou gente armada, e tem um negócio, olha para o pastor, tinha uma trombeta, porque os homens que estavam trabalhando, olha que coisa bonita que eu vou te falar, cada um estava trabalhando num pedacinho do muro. Imagina, irmão, o muro era grande, amém? Tinha um que estava aqui, o outro estava lá não sei quantos metros, quantos quilômetros. Então era um trabalhando aqui, era outro trabalhando lá. Olha que bonito, irmão. Não precisa todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Não precisa todo mundo, irmãos, trabalhar do mesmo jeito. Nós todos estamos fazendo a mesma obra, mas cada um na parte que Deus permitiu, que Deus ordenou. Amém? Deus levantou, pessoal, várias igrejas, vários ministérios, é melhor falar assim, nessa nação. Amém, pessoal? Nós temos tantas igrejas boas, pastores, homens de Deus. Amém? Nós temos os irmãos lá da Igreja Assembleia Batista, Presbiteriana e tantas outras que eu poderia citar aqui. Cada um está fazendo a sua parte na obra. Eles estão trabalhando no lugar, nós estamos trabalhando no outro. Não precisa todo mundo trabalhar. Ai, pastor, o certo era ter uma igreja só na cidade e todo mundo congregar junto. Não era não, irmão. O certo é cada um ficar na parte do muro que Deus ordenou. Diga a glória a Deus. Só que tem uma coisa, olha para mim. Nós temos uma trombeta. Na hora que o inimigo atacar aqui, a gente toca a trombeta aqui, quem está lá vem aqui ajudar. Diga a glória a Deus. Apesar de nós não estarmos trabalhando no mesmo lugar, nós somos o mesmo povo na mesma obra. Se um dia os irmãos lá da Assembleia de Deus pedirem socorro, a gente vai lá ajudar, diga a glória a Deus. Vamos ou não vamos, pessoal?
Vamos na oração, na batalha com a fé que Deus nos deu. Se um dia a gente precisar aqui, a gente toca a trombeta, eles vêm ajudar a gente. Isso é o povo de Deus. Não precisa todo mundo trabalhar no mesmo lugar, mas todo mundo sabe, estamos fazendo a mesma obra e todo mundo preparado para ouvir o som da trombeta. E se a trombeta tocasse hoje? Você estava pronto? Amém? Vocês entenderam? Quem entendeu o recado aqui, diga glória a Deus. Mas vamos entrar no capítulo 5 rapidinho, vamos lá. Neemias capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas. Deixa eu só deixar o meu esboço preparadinho aqui, tem uma coisa que eu vou precisar consultar aqui agora. Amém? Capítulo 5, versículo 2. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas cargas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 5. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas já são tão sujeitas que já estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderii vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Versículo 9. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos? Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do moço, do azeite que vós exigis deles. Versículo 12. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Olha para mim, o texto aqui ele tem uma linguagem que às vezes é um pouquinho difícil para nós, mas o que estava acontecendo aqui não era tão complicado. Olha para o pastor. Quando eles voltaram do exílio, eu falei para você que haviam judeus que mesmo lá no exílio na Babilônia conseguiram prosperar, enriquecer. Amém? Então, quando o povo voltou para Judá, para Jerusalém, haviam pessoas que não tinham nada. Gente que saiu lá da Babilônia com a roupa do corpo, voltando, sabe aquela coisa, voltando para a minha terra? Se lembram? Tinha um programa de televisão que o pessoal fazia isso. Tinha gente que voltava para a terra com a roupa do corpo, com o sonho de recomeçar a vida. Vou voltar para a casa que foi do meu avô, do meu bisavô, vou trabalhar, vou plantar na minha terrinha e eu vou ter alguma coisa. Amém? Mas teve gente que voltou, irmão, com muitas posses. Houveram homens judeus, famílias que prosperaram, que estavam voltando ricas. Muitos, inclusive, a Bíblia diz que voltaram com cargos de nobreza. Sabe o que aconteceu? Os pobres, quando chegaram na terra,
não tinham dinheiro para comprar semente, não tinham recurso, não tinham nada. Foram pedir ajuda para os ricos. Amém? O que os ricos fizeram? Não, nós vamos ajudar vocês. Mas ajudaram na maldade. A gente vai emprestar o dinheiro que vocês precisam, mas vamos emprestar a juros. Coitados, irmão. Eles já não tinham, nem para eles. Agora eles iam ter que trabalhar e quando devolvessem, ainda ter que devolver o dinheiro com juro. Pensa comigo. Amém? A Bíblia fala que foi uma coisa tão triste que alguns homens já estavam tendo que vender os filhos como escravos de novo. Porque no tempo da Bíblia havia essa prática. Quando uma pessoa tinha uma dívida e não podia pagar, ela pagava com o trabalho dela. Então chegava o credor na minha casa: olha, eu vim cobrar o que você me deve. Amigo, eu não tenho com que pagar, não. Então vou levar sua filha para trabalhar na minha casa. Ela vai ser minha empregada. Vou levar seu filho para trabalhar lá na minha roça. Ele vai ser meu empregado. E já estava acontecendo. Sabe qual que é a parte triste disso? É que era irmão com irmão. O povo foi reclamar com Neemias. Os pobres foram falar: Neemias, nós estamos trabalhando aqui, nós nem temos o que comer. A gente quer ajudar você, mas nós estamos aqui trabalhando aqui no muro e na nossa casa a gente está passando fome. E o pior de tudo é que os nossos irmãos estão nos cobrando dinheiro que a gente deve, porque emprestaram, mas emprestaram com juro. A gente só tem... E quem já caiu na armadilha do juro sabe como que é, pessoal. O juro vai aumentando, chega uma hora que você não tem dinheiro nem para pagar o juro. Quando você vai ver, você emprestou 100, não é assim? E o juro foi aumentando. Quando você vai ver, o que você devia era 100, mas o juro fez virar 1000. Tem muitos irmãos aqui que já caíram nessa armadilha e sabem como é. O povo estava desse jeito. Eles estavam numa situação tão difícil que eles tinham que pagar o imposto pela terra deles, o imposto lá para o rei lá da Babilônia, lá da Pérsia, do Império Medo-Persa. Eles tinham que pagar o imposto. Até para pagar o dinheiro do imposto, eles tinham que pedir dinheiro emprestado. E os ricos cobrando. Irmão, quando Neemias ficou sabendo daquilo, ele ficou tão chateado. Ele chamou os homens ricos da cidade, irmão, ele foi valente, irmão, chamou os homens nobres e disse assim: vocês têm coragem de fazer isso? Vocês estão usando de usura com os irmãos de vocês, com o povo, com o nosso povo. Ele disse assim: nós tivemos que pagar, olha que coisa forte. Os nossos irmãos lá na Babilônia, muitos eram escravos. E para serem libertos, nós tivemos que pagar. Irmão, teve gente que só pôde sair da Babilônia, lá do exílio, porque alguém pagou, amém, a dívida que eles tinham lá na Babilônia. Não, olha, eu posso voltar para o meu país, mas você não vai voltar porque você me deve. Então teve gente de Deus, igual o próprio Neemias, que fez o que? Não, eu pago a dívida dele para que ele possa ser livre. Amém? Vai guardando essas informações. E agora a pessoa era livre para voltar para a terra dela, e quando chegava na terra dela voltava a ser escrava de novo, mas agora escrava de um irmão. Lá na Babilônia era escravo do estrangeiro, amém? O estrangeiro lá, o babilônico, lá o caldeu, oprimia ele: você vai trabalhar para mim. Alguém foi lá, pagou para soltar ele, para ele poder ser livre e voltar para a terra dela, e agora o próprio irmão está oprimindo. Irmão, quando Neemias descobriu aquilo, ele falou: como é que vocês têm coragem? Vocês não têm temor de Deus. Era para nós termos aqui uma nação livre, crescendo, todo mundo prosperando, e vocês estão aproveitando dos irmãos pobres de vocês para enriquecer. Pessoal, eu não vou falar, olha para mim, eu não vou falar da injustiça desse mundo. Se for para eu falar do que é feito lá fora com relação aos pobres, irmão, a gente vai cair numa depressão. Todo mundo aqui vai cair numa depressão tremenda. Amém? Eu estava conversando essa semana com alguns irmãos e eu falei assim: é melhor a gente até parar essa conversa, porque essa conversa só vai gerar revolta no coração. Porque para e pensa bem, irmão. Você trabalha não sei quantos anos para comprar uma casa. Amém? Depois que você compra, você tem que pagar ela de novo. É gerado um imposto sobre uma coisa que você pagou para ser sua. E aí, olha para o pastor: não paga o imposto, tomam a sua casa, que você levou não sei quantos anos, amém?
Tem gente que está lá, irmão, todo mês juntando as moedinhas para pagar o carnê do carro. Pagou o carro, agora o carro é meu. O carro é seu não, o carro ainda é do governo. Porque se você não paga o imposto todo ano lá, meu irmão, eles vão e tomam o seu carro. Então, na verdade, nada é nosso. Mas não vamos falar disso não, senão a gente vai entrar num assunto aqui. E aí tem gente que não concorda comigo, aí vai querer levantar e debater comigo. Não debate comigo não, que eu tô certo, eu não tô errado não, tá? Tô brincando, irmãos. Mas tirando essa parte, olha para o pastor. Eu não vou falar do que o mundo faz, porque do mundo a gente espera essas coisas. Amém, pessoal? De quem não tem temor de Deus, dos servos do diabo, a gente espera coisa até pior. O senhor deles é Satanás, irmão. É claro que lá no mundo o cidadão faz isso mesmo, ele explora o pobre. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que o juiz do pobre e da viúva, meu irmão, um dia ele vai julgar tudo isso com vingança. Eu fico imaginando aquele que teve nas mãos o poder, a caneta, para fazer o bem e não fez. Eu fico imaginando aquele, irmão, que podia ter construído um hospital para as criancinhas aqui. Eu estou falando aqui, irmão, estou falando alto, tá? Eu não sei de nada. Ninguém me contou nada, não. Estou falando assim, da inspiração que eu estou tendo aqui agora. Eu fico imaginando aquele que podia ter construído um hospital numa cidade igual essa, que ia salvar as criancinhas, salvar os pobres, e não fez. Pegou o dinheiro e botou no bolso. Um dia ele vai estar diante do juiz de toda a terra. Como é que ele vai explicar? Amém? As nossas crianças podiam, às vezes, lá na escola, estar comendo uma comidinha boa. Podia ou não podia? Mas, às vezes, mal tem o que comer. Por quê? Porque alguém decidiu que ia pegar o dinheiro da merenda das crianças e botar no bolso. Não estou fazendo referência a ninguém diante de Deus. Não está vindo ninguém na minha cabeça agora. Não sei de ninguém. Amém? Mas se tem alguém que fez ou está fazendo, um dia ele vai estar diante do juiz justo de toda a terra. Como é que ele vai explicar? Amém? Como é que ele vai explicar que a criancinha não tinha, às vezes, uma bolachinha de água e sal para comer na escola enquanto ele estava comendo picanha? Amém? Por que ele precisava? Bom, irmão, um dia tudo isso vai estar diante de Deus. O Senhor é justo. Amém? Aquele que está explorando o pobre, o direito do pobre, enriquecendo as custas do outro, irmão, a vida dele vai durar pouco, irmão. E nós não podemos ficar indignados com isso. Eu preguei semana passada, vamos lembrar? Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos que praticam iniquidade, dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados. Como a erva, murcharão como a verdura. Gente, a nossa vida aqui é tão rápida. O Salmo 90, versículo 10, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés, tá? E olha o que Moisés falou da nossa vida. Ele disse assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, né, enfado, pois passa o quê? Rapidamente, e nós voamos. Ontem eu estava cantando um hino aqui com os jovens da igreja, falando que nós somos igual a onda do oceano, o vapor, a brisa que passa. Irmão, nós somos assim, a nossa vida... O que é 70 anos, 80 anos, irmão? Pergunta para a avó que está do teu lado, que tem 80, que tem às vezes 90, que aqui tem uns irmãos que tem. Pergunta para ela de quando ela era... Irmão, parece que foi ontem. Você vai chegar para ela, vó, você lembra como é quando você era menina? Ela vai falar, eu lembro, minha filha, eu lembro. A minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma boneca, então eu brincava com a espiga de milho. Não é isso? Não é assim que a avó fala? Eu pegava a espiga de milho, enrolava na estopa, e eu penteava o cabelo da espiga. Era a Gertrude, eu dei um nome para ela. Era a minha bonequinha Lourdes. Ô Lourdes! É assim ou não é? E olha para mim, parece que foi ontem. É assim ou não é? Não é verdade? Pergunta para a avó do casamento. Vó, você lembra quando você casou? Ah, meu filho, eu lembro. Ai, como que o Tião estava bonito, o Tião. Ele tinha o cabelo ondulado, agora está um do lado e o outro do outro. A barriga era um tanquinho, agora virou um tanque industrial. E ela fala, parece que foi ontem. E sabe por que ela fala como se fosse ontem? Porque foi ontem mesmo. A nossa vida passa assim, Amém, pessoal?
Ontem eu tinha 18, agora já estou com 19. Olha, passou assim, gente. E por que eu estou falando isso aqui para você, irmão? 70 anos, 80 anos. O que adianta você passar 80 anos comendo picanha, companheiro? O que adianta? Não tô, isso aqui que eu falo, irmão, é brincadeira, tá? Não é para você achar que eu estou falando mal do presidente, não, que eu oro por ele, eu amo ele em nome de Jesus em Cristo. Amém? Mas voltando aqui que eu estou falando para você, aqui, um dia eu aprendi a imitar ele, companheiro, porque nunca antes da história desse país, companheiro. Eu aprendi a imitar ele, então eu gosto de imitar, mas eu amo ele em Cristo, que Jesus salve ele e faça uma grande obra na vida dele. Amém? Mas voltando aqui que eu estou falando, o que adianta o camarada ficar 80 anos, 90 anos comendo picanha e depois passar o resto da eternidade no inferno? O que adianta a pessoa passar a vida dela enriquecendo às custas do pobre, do necessitado, se vai passar tão rápido, irmão? Essa vida, irmão, vai passar assim. Não é pecado você enriquecer, irmão. Enriqueça muito, mas com a bênção de Deus. Se você tiver, olha para mim, irmão, se você tiver que tirar alguma coisa de alguém para subir na vida, não tire. Pastor, mas eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Com a bênção de Deus você vai ter tudo. Mas não use ninguém, meu irmão, de tapete para você, não use ninguém de degrau para você subir na vida. Amém? Seja justo. Olha para o pastor. Nós já fomos escravos lá na Babilônia, nas mãos do diabo. E alguém pagou o preço para nós sermos livres. O Senhor Jesus nos soltou, nos libertou. E aí agora, olha para mim, agora que eu sou livre, e você é livre, eu sou seu irmão, você é meu irmão, eu vou oprimir você sendo seu irmão. Eu tinha uma dívida com o meu Senhor, igreja. Eu tinha uma dívida com o meu Senhor que eu jamais poderia pagar. E Ele me perdoou sem me cobrar nada. E agora eu vou cobrar você de uma dívidazinha que você tem comigo? Não vai dar tempo, pessoal, que eu já estou no horário de terminar aqui. Mas a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo... Vou falar aqui só a passagem certinha, amém? Para ficar no seu coração, amém? Glória a Deus. Eu tinha colocado aqui, pessoal. Tem que abrir aqui porque o meu... É Mateus 18, 23. Eu deixei aqui no meu esboço aqui. Não precisa abrir não, tá? Você anota, depois você lê em casa. Jesus, ele falou, pessoal, é uma das parábolas mais bonitas da Bíblia. De um homem que devia para o rei. A dívida dele para com o rei era uma dívida de 10.000 talentos. Olhem para o pastor. O nosso problema, às vezes, hoje em dia, é não entender o que significam muito bem essas coisas, porque a gente não tem a ideia da magnitude do que Jesus está falando. 10.000 talentos, irmão, era muita coisa. O talento não era uma moeda, o talento era um peso em ouro ou um peso em prata. No tempo da Bíblia, um talento era 30 quilos, às vezes, de ouro. Gente, uma aliancinha dessa daqui, ó. Se você for comprar uma aliancinha dessa aqui de ouro, quem quer casar hoje, quanto que está custando uma aliancinha desse tamanho aqui, Fabiana? Quanto? Mas é o par ou uma só? Uma só. Uma aliança dessa custa 4.000. Para mais. E se for, então o par é 8.000. 8.000. Vocês que querem casar, você vai gastar 10 contos de aliança. Vocês que vão casar, olha que beleza. Que coisa linda vocês. Ó, casa, povo de Deus, casa. Os solteiros aqui. Amém? Cadê os solteiros aqui? Quem não levantar a mão não vai casar nunca mais. Estou jogando a praga. Ah, levantou agora. Olha. Amém. Glória a Deus. Então, ó, 10 contos só na aliança. Olha que felicidade. Você vai casar também, Ruth? Orar a Deus, Jesus dá um velho rico para Ruth casar. Amém. Tem que ser rico, viu, Ruth? Voltando aqui, pessoal, olha para o pastor. Vamos ficar aqui na mensagem aqui. Irmão, um talento era 30 quilos de ouro. Se alguns gramas de ouro custam 4, 5 mil, 10 mil, imagina 30 quilos. Amém? Mas vou resumir para você, pessoal. Eu fiz algumas contas, essa madrugada eu aproveitei para revisar a conta para vir falar direitinho para você. Esse peso todo, esses 10.000 talentos, em valores de hoje, seriam 2 bilhões de reais. Amém? Aí,
Você pega aqui no tempo de Jesus, haviam jornaleiros. O que era o jornaleiro? O jornaleiro era quem recebia por jornada. Ele trabalhava e ele ganhava um salário mínimo, só que era o salário mínimo do dia. Então, ele recebia um dinheiro ou um denário por um dia trabalhado. Um talento no tempo de Jesus era equivalente a 6.000 denários. Então, um talento eram 6.000 dias de um trabalhador. Você multiplica isso por 10.000. Eu fiz uma continha. Quanto tempo um trabalhador levaria para poder ganhar esse dinheiro? Irmão, a conta é absurda. Deixa eu ver se está salvo aqui, anotadinho aqui. Eu acho que está, quer ver? Deus foi bom comigo, eu guardei certinho aqui. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, eu fiz uma anotaçãozinha rápida aqui. Jesus, me mostra onde está aqui, Senhor. Deixa eu, fazendo essa conta que eu falei para você aqui, ó. O tempo para pagar na antiguidade. Um trabalhador, para juntar 10.000 talentos, ele ia levar, ganhando por dia, ele ia levar 164.000 anos. O que são 164.000 anos? São 2.055 vidas. Isso, olha para o pastor, se você colocar uma média de 80 anos, mas se a pessoa trabalhasse do dia que ela nasceu até a hora de morrer sem fazer mais nada. Porque se você descontar o tempo útil da vida, aí vai para 4.000 vidas. Ou seja, a pessoa teria que viver 4.000 vezes para poder pagar essa dívida. Sabe o que isso significa? Que é uma dívida eterna, uma dívida que ninguém poderia pagar. E se fosse hoje? Se a gente convertesse os 10.000, aí eu coloquei em valores de hoje, mas não melhora não, só piora, quer ver? Ó, em valores de hoje, a dívida, cadê aqui o... Me ajuda aqui, Senhor. Aqui, o tempo para pagar na atualidade. Um brasileiro que recebesse um salário mínimo maravilhoso que a gente recebe hoje, né, pessoal? E guardasse 100% dele, levaria 110.000 anos para juntar 2 bilhões. Aí você faz a mesma conta que eu fiz. Você pega esse valor e você distribui. Quantas vidas você teria que viver para se tornar um bilionário? Amém? Por que eu estou falando isso? É para você entender que a nossa dívida com Deus é uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. Você ia viver 1, 2, 3, 4, e detalhe, não existe isso, tá? Não existe reencarnação, você só vai viver essa vida mesmo. Você vive essa vida e você nunca pagaria a sua dívida. E o rei olhou e falou assim: você não deve mais nada, pode ir. Eu teria que viver a eternidade no inferno para pagar a minha dívida com Deus e não pagaria. E o meu Senhor olhou para mim sem eu fazer nada, sem eu merecer, e ele disse: pode ir, Alex, você não me deve mais nada. Aleluia. É lindo ou não é? Só que daí, esse rapaz que teve a dívida perdoada, ele saiu dali e encontrou um amigo dele que devia para ele 100 dinheiros. O que é 100 dinheiros? Eu acabei de falar para você. Um dinheiro era o salário de um dia de trabalho. 100 dinheiros é 3 meses e 10 dias. Joga 3 meses. O rei perdoou dele uma dívida de 164.000 anos. Amém? Ele viu um irmão dele que devia 3 meses para ele. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que chamar o amigo dele e falar: rapaz, deixa eu te contar a melhor notícia de todas. Eu tinha uma dívida com o rei que eu nunca ia pagar e o rei me perdoou. Você, cara, você não me deve mais nada. Vem cá, me dá um abraço. Volta para tua casa, vai ser feliz. Esse dinheiro aí que você ia me pagar, faz alguma coisa para os seus filhos. Amém? Amém, pessoal? A Bíblia diz que ele juntou o camarada, colocou, apertou ele, começou a falar: você vai me pagar. E quando o amigo disse: não, por favor, me perdoa, ele falou: não tem perdão não. O que você me deve não tem perdão. Só que isso chegou no rei. E o rei mandou chamar ele e falou: peraí, eu não estou entendendo. Eu acabei de te perdoar 10.000 talentos. Eu perdoei uma dívida de 2 bilhões em valor de reais hoje. Você ia ficar 64.000 anos, você não ia pagar nunca, é impossível. E eu te perdoei.
E o seu irmão que te devia 3 meses de trabalho, você queria oprimir ele, pois agora você vai ser preso e você vai ficar preso até pagar o último centavo, ou seja, você não vai pagar nunca. Irmão, a minha dívida para com Deus era impagável e Ele me perdoou. Eu tenho que perdoar você também. Eu não posso oprimir você. Amém? Depois do que Cristo fez por mim, eu não tenho direito de ser mal com você. Você não tem direito de ser mal com o próximo. Amém, meus irmãos? Lembre dessa justiça de Deus. Pastor, teve uma pessoa que me magoou muito, mas você tinha magoado muito mais a Deus e Deus perdoou você, enviou Jesus para morrer por você. Perdoe aquela pessoa. Pastor, ela não merece. Não, ela não merece mesmo, mas não é sobre merecer. Se nós formos entrar no merecimento, meu irmão, aí nós estamos todos perdidos, porque eu não mereço o perdão de Deus. Mas sem merecer, Ele me perdoou, me amou. Esquece que se aquela pessoa merece ou não. Só perdoe ela com a fé em nome de Jesus. Você liberou ela para ela crescer na vida. Um dia ela vai estar no céu por sua causa. E você, meu irmão, você vai ser muito mais abençoado. Sabe por quê? Porque o capítulo 5, que não vai dar tempo de eu ler, ele termina dizendo, Neemias falando o seguinte: todo dia eu sustentava do meu bolso os trabalhadores, não pedia nada. E Deus nunca me deixou faltar. Gente, Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Eu queria que a igreja ficasse de pé 1 minuto. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no coração. Oh meu Deus, como é lindo ouvir falar do seu perdão. Como é lindo, ó Deus, imaginar o tamanho da dívida que nós tínhamos e que o Senhor, meu Deus, o Senhor pagou com o teu sangue na cruz. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo seu perdão. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Preciso tanto, tanto, tanto de Ti. Comece a falar com Deus agora, irmão, nesse momento. Jesus, tem pessoas aqui que estão orando e que estão dizendo: Senhor, eu caí, eu errei. Eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão. Me limpa agora. Me purifica agora com o sangue de Jesus. E assim como eu peço o teu perdão, eu perdoo aquele que me ofendeu. Eu perdoo aquele que foi mal comigo. Em nome de Jesus. Ore a Deus agora: Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofenderam. Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era Ele. Aleluia. Quem neste mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer?
Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado, lhe falei do meu passado, e me perdoou, e me perdoou. Isso teve um alto preço, isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas, me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Aleluia. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, e entregar a própria vida, e entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Obrigado, meu amigo, que mesmo sabendo quem eu era e que eu jamais mereceria o seu perdão, me perdoou, me amou. E eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. A minha vida eu entrego a Deus, porque o seu Filho Ele entregou por mim. Oh, não importa onde for, seguirei ao meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Obrigado, Senhor. Apaga todos os nossos pecados com o sangue de Jesus. Que sejam livres, que recebam a paz agora, todos que estão aqui. Oh, debalaba siriribi canta labás. E agora, irmão, o Espírito Santo de Deus vem viver em você, e Ele te enche de paz, de alegria. Levante as mãos agora, e agora toda a igreja começa a adorar, a dar glória a Deus. Como é lindo Jesus te amar. Isso, irmão, não se segura não. Se as lágrimas nascerem nos olhos, deixa elas rolarem pelo rosto. Abre a sua boca e dá glória a Deus bem alto, bem forte. Recebe a voz dos obreiros, dos
dos jovens, das crianças? Cadê a voz daquele povo que vai morar no céu? Glória a Deus! Glória a Deus! Isso, olha que lindo! A igreja é tomada pelo poder do Espírito Santo, adorando em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Vem nesse mundo amor tão grande, vem nesse mundo amor tão grande, pode ter e entregar a própria vida, e entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometer, e olhar nos olhos, de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. A igreja, e olhar nos olhos, de quem tanto amei, e sem ressentimento oferecer perdão, e sem ressentimento quem pode ser melhor amigo? Sei que pelo servo a própria vida, que pelo servo a própria renunciou. Quem pode ser melhor amigo? Que pelo servo, e pelo servo a própria vida. Irmão, receba o amor de Deus agora. Seja amado, seja perdoado e seja abençoado. E o juízo de toda a terra em breve virá. E quando ele vier, nós estaremos com ele no reino dele. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Bem forte, pessoal. Bem forte, bem forte, bem forte. Bate palma e grita, glória. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês de casa em nome de Jesus. Glória a Deus.